seja muito bem-vinda ao nosso canal, o seu espaço para aprender sobre dinheiro, liberdade e poder pessoal. Hoje o papo é sério e transformador. As 4 regras de ouro da educação financeira que toda mulher precisa aplicar para sair do sufoco, parar de depender de alguém e construir um futuro de verdade. Se você já tentou economizar, mas não conseguiu, se o dinheiro sempre acaba antes do fim do mês, ou se você quer aprender a multiplicar a sua renda com inteligência, então fica comigo até o final, porque esse vídeo vai abrir a sua mente. Vamos juntas? A falta de educação financeira é um problema sério no Brasil. Muitas pessoas têm dificuldade para cuidar do próprio dinheiro. E segundo o IBGE, 72% das pessoas vivem em famílias que lutam para pagar as contas do mês. Sabia? Os principais problemas são pouco dinheiro guardado e às vezes nenhum. A maioria das pessoas não consegue juntar dinheiro para emergências ou para investimentos. A falta de controle do orçamento. Muita gente não faz controle dos gastos, seja por falta de tempo ou por não saber como fazer. O endividamento alto. 76% das famílias brasileiras estão endividadas. O descontrole sobre investimentos. Uma grande parte das pessoas não anota os gastos e muitas acham que controlam o orçamento só de cabeça. O baixo conhecimento financeiro. Já que para ter conhecimento financeiro as pessoas têm que procurar se alfabetizar por si mesma, e mesmo que busque isso, muitas têm dificuldade para entender sobre finanças. E por último, ainda tem o impacto no trabalho, pois os trabalhadores seriam mais felizes e produtivos se tivessem uma vida financeira mais organizada, concordam? As consequências são os sonhos adiados, pois sem planejamento fica difícil realizar sonhos como comprar uma casa, viajar, estudar. A saúde mental afetada, problemas com dinheiro pode causar estresse, ansiedade e até depressão. Qualidade de vida mais baixa. Quando o dinheiro não é suficiente para pagar as contas, a vida da família fica mais difícil. Para mudar essa realidade, é muito importante aprender sobre educação financeira desde cedo, na escola, mas essa não é a nossa realidade. Ou seja, então só nos sobra aprender na vida adulta. Assim as pessoas podem fazer escolhas melhores e cuidar bem do próprio dinheiro. Vamos lá para as 4 regras, que é até simples, e a partir de hoje podem dar um up na sua vida financeira. Antes de começar, deixa aqui seu like, se inscreve no canal Mulher Independente e ativa o sininho, porque aqui eu falo o que ninguém te ensina, como ser livre, independente e dona da sua vida financeira. E a regra número 4 é criar um orçamento. Você já parou para pensar que às vezes o problema não é a falta de dinheiro, e sim a falta de organização? Criar um orçamento é o primeiro passo para sair do modo sobrevivência e entrar no modo planejamento. É quando você começa a dizer para o seu dinheiro para onde ele deve ir, em vez de se perguntar para onde ele foi. E a minha dica é: pegue papel e caneta ou uma planilha simples, se você tem o costume aí com o computador. Liste tudo o que você ganha e tudo o que você gasta. Anote até aquele cafezinho. Faça isso por 30 dias e você vai se surpreender. Depois, classifique os seus gastos. Por exemplo, coloque em uma coluna de um lado e uma coluna do outro lado. Assim, gastos essenciais. Na outra coluna, gastos supérfluos. Nos gastos essenciais, vamos colocar aluguel, comida, transporte, água, luz, só aquilo que se você não tiver, você vai morrer. Esses são os gastos essenciais. Coloque nessa coluna. E na coluna dos supérfluos, vai entrar deliveries,
assinaturas de planos, de tudo enquanto é coisa que você pode estar assinando, as compras por impulso. Depois de anotado isso, faça ajustes. O que pode ser cortado? Se estiver gastando mais do que ganha, corte os excessos, negocie as contas e priorize o que é essencial. Lembre-se, orçamento é liberdade, não é prisão. É o que vai te permitir realizar sonhos sem culpa ou sem ficar apertado, fazer uma viagem, por exemplo, e ficar pagando aí depois. A regra número 3 é: economize o seu dinheiro. Agora que você já sabe quanto ganha e o quanto gasta, vem o próximo passo: guardar uma parte. Eu sei, economizar parece difícil, mas sabe o que é mais difícil? É ficar sem dinheiro quando você mais precisa. Economizar cria uma rede de segurança, te dá mais liberdade e até realiza sonhos, como comprar a sua casa, fazer uma viagem, fazer algo muito importante para você. Economizar também é para parar de depender de cartão, de empréstimo ou de favor dos outros. E não precisa começar com 500, com 1.000. Comece com o que for possível, é com pouco mesmo, com 5, com 10 por semana. O importante é criar um hábito. Anote aí a minha dica. Assim que você receber o seu salário ou qualquer dinheiro pelo seu trabalho, já direcione pelo menos 10% para pagar a si mesma, ou seja, para o seu futuro. Se der, programe transferências automáticas para a sua poupança ou conta corrente. Isso no dia em que você recebe. E também elimine gastos desnecessários. Reveja aí as assinaturas, coisas que você está pagando e nem está usando. Corte o que você não precisa. Que tal cozinhar mais em casa? Cancelar aquela assinatura que você não usa. Trocar o salão por uma opção mais simples. Aprender a fazer algo você mesma, aquilo que você faz só no salão. Coloque metas de gastos. Por exemplo, você pode colocar metas para o supermercado, para os lanches fora de casa. Enfim, cada um tem uma realidade. Veja o que mais você pode colocar metas e siga essas metas. Comenta aqui qual é o seu desafio para conseguir guardar dinheiro todo mês. A regra número 2: tenha um fundo de emergência. Essa aqui é a regra que salva vidas financeiras. Eu sempre falo aqui em fundo de emergência, pois é muito básico. Imprevistos acontecem, um pneu fura, uma doença aparece, o cartão vence, e agora? Se você tiver um fundo de emergência, você respira aliviada. Se não tiver, aí já sabe, né? Bate aquele desespero. Sem fundo de emergência, a gente entra no rotativo, faz empréstimo e se enrola ainda mais. E o que é o fundo de emergência? É uma reserva guardada só para imprevistos. O ideal é ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardado. Como começar este fundo de emergência? Comece com a meta, por exemplo, de guardar R$1.000. Depois vai aumentando isso aos poucos. Separe uma parte, mesmo que seja pequena, com este fim. Depois vá aumentando até ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardado ali para estes momentos em que for necessário. E onde guardar? Use uma conta com liquidez diária, tipo Tesouro Selic ou CDB com resgate automático. Nada de deixar na conta corrente, senão não vai render nada. Você tem que deixar num lugar onde está rendendo e rendendo melhor do que a poupança. Se você não conhece os tipos de investimento, procure saber aí os mais básicos. Esses aí que eu falei são os mais básicos e que rende melhor do que a poupança. Lembre-se, o fundo de emergência é o seu escudo contra o caos financeiro, hein? E a última regra, que é a regra número 1, é: invista o seu dinheiro. Agora que você organizou, economizou e tem a sua reserva, é hora de fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Muita gente pensa que só gente rica investe. Mentira!
Hoje, com 30 ou 50 reais, você já consegue começar a investir. E por que investir? Porque guardar dinheiro é bom, mas investir é ainda melhor. É o que vai te permitir alcançar a sua liberdade financeira, parar de depender do INSS ou de outra pessoa para sobreviver. Comece simples, tem o Tesouro Direto, tem os CDBs, fundos imobiliários e mais para frente ações, se isso fizer sentido para você, né? O importante é estudar, conhecer o seu perfil e começar. Investir não é correr risco, é correr atrás da sua liberdade financeira. Quanta coisa boa, né? Então, bora recapitular rapidinho as 4 regras de ouro da educação financeira? Crie um orçamento, economize todo mês, tenha um fundo de emergência, invista o seu dinheiro. Se você aplicar essas 4, sua vida financeira vai mudar e o melhor, você vai se tornar uma mulher independente de verdade. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas regras você vai começar a aplicar hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso. E no mais, até mais.